Fala galera, tranquilo? Vamos agora discutir fusos horários. É um assunto difícil. Eu sei porque mais uma vez a geografia se confunde com a matemática. Vocês verão, no entanto, que algumas questões serão resolvidas com extrema facilidade, entre elas uma questão do Enem. É preciso primeiro lembrar que os fusos horários foram criados para tentar uniformizar as horas do planeta. Havia uma bagunça, em cada lugar uma hora diferente. Em regiões muito próximas, 3, 4 horas diferentes, as pessoas não se entendiam. É difícil você marcar de sair, de encontrar com alguém, porque a sua hora é diferente da hora do seu vizinho. Preste atenção à cartela. Nos Estados Unidos, onde as ferrovias atravessavam o percurso no sentido oeste-leste, chegou-se a ter cerca de 300 horas oficiais diferentes ao longo das estradas de ferro. Como essas estradas de ferro podiam então funcionar? Qual é o horário do trem? Qual é o horário de saída? Qual é o horário de chegada? Uma bagunça completa. Mas conseguiram uniformizar, conseguiram criar um padrão que vigora até hoje. Os fusos horários são as divisões feitas na Terra com a finalidade de colocar as regiões do planeta de acordo com o tempo solar médio. E quanto vale um fuso horário? Se uma esfera tem 360 graus e nós vamos dividir essa esfera em 24 horas, que é o período que dura uma rotação completa, aproximadamente 24 horas, nós temos 360 graus divididos por 24, 15 graus para cada fuso. Então a Terra é constituída de 24 fusos, cada um com 15 graus. Você vai lembrar agora de um dos movimentos importantíssimos do planeta, que é o movimento de rotação. O movimento de translação é o movimento que a Terra faz ao redor do Sol e dura aproximadamente 365 dias. O movimento de rotação dura aproximadamente 24 horas, como nós vimos, e é o movimento que origina dias e noites. Veja a cartela. Nessa imagem, você percebe que a Terra está sendo iluminada pelo Sol numa região, mas não está sendo iluminada em outra região. A questão é, a Europa está no escuro, grande parte da Europa, com exceção da Península Ibérica, das Ilhas Britânicas, e muitas luzes estão acesas. Você saberia dizer se a Europa está anoitecendo, se a Península Ibérica está anoitecendo ou se a Península Ibérica está amanhecendo? Perceba que a Terra gira de oeste para leste. E se a Terra gira de oeste para leste, levando em consideração a linha de data, assunto que nós já vamos discutir, o Japão, os países do Extremo Oriente estão sempre adiantados em relação ao Ocidente. Pelo menos em relação ao Brasil, o Japão tem 12 horas a mais do que a hora oficial do Brasil. Nós chegamos a discutir isso, até para dizer que o Japão é o país do sol nascente, é a terra do sol nascente. O sol nasce lá primeiro para depois nascer para a gente. Então, o Oriente está adiantado em relação ao Ocidente. Quando nós caminhamos na direção do Oriente, as horas aumentam. Quando nós caminhamos na direção do Ocidente, a hora diminui. E aí, você já sabe responder? A Península Ibérica está amanhecendo ou está anoitecendo? Se o Sol nasce primeiro no Japão, se o Oriente se ilumina antes do Ocidente, obviamente que ele também escurece primeiro. A Europa Oriental já escureceu, a Península Itálica já escureceu e agora a Península Ibérica está caminhando para o anoitecer. Então você não pode esquecer, a cada 15 graus na direção leste aumenta 1 hora, a cada 15 graus na direção oeste diminui 1 hora. Lembrando disso, eu tenho certeza que o resto você vai fazer com facilidade. Veja a cartela, 15 graus para leste, mais 1 hora. 15 graus para oeste, menos 1 hora. No final do século XIX, os fusos foram criados e ficou determinado que o meridiano inicial seria o meridiano de Greenwich. O meridiano de Greenwich passa sobre um importante observatório astronômico no subúrbio londrino, às margens do rio Tâmisa. Acompanha na cartela. Aí está o Observatório Real de Greenwich e você percebe que ele está dividido. Esta linha no chão representa exatamente a divisão dos dois hemisférios, o hemisfério oriental e o hemisfério ocidental. Agora você percebe na figura o meridiano de Greenwich dividindo leste e oeste. Acontece que o meridiano de Greenwich não é uma linha que separa um fuso do outro. Isso é um erro muito comum.
Cada faixa representada na figura, cada faixa de 15 graus representa uma hora diferente. O meridiano de Greenwich divide um fuso ao meio. Perceba que a distância de Greenwich para o fuso seguinte a leste é de 7 graus e 30 minutos. Da mesma maneira que a distância do meridiano de Greenwich para o outro fuso horário a oeste também é de 7 graus e 30 minutos. Então, ao atravessar o meridiano de Greenwich, a hora não muda. Isso é muito importante. Da mesma maneira, ao atravessar a linha internacional de data, a hora também não muda. A gente vai ver isso no exercício daqui a pouquinho. Agora nós vamos fazer um exercício com a matemática básica. E vai ser bem tranquilo fazer, porque é só dividir por 15. Cada fuso tem 15 graus. Se a questão apresentar uma variação de 90 graus, você divide 90 por 15, 6 horas. 30 graus, 30 dividido por 15, 2 horas. Tranquilo. Vamos fazer a questão. Essa é uma questão que fala da República Popular da China, com um território enorme de mais de 9 milhões de quilômetros quadrados. A longitude do ponto extremo oeste é de 74 graus leste. A longitude do ponto extremo leste é de 134 graus leste. Então perceba que todo o território da China está no hemisfério oriental. A parte que está mais próxima de Greenwich está a 74 graus leste. E o ponto extremo mais distante, 134 graus. E a questão diz, apesar de ser um país mais extenso do que o Brasil, a China possui apenas um horário oficial para todo o território nacional. A China tem um horário oficial, determinação da China. Por conveniência, eles resolveram não adotar os fusos horários. Qualquer país pode fazer isso. Você vai ver já que o mapa do Brasil também foi alterado para evitar que uma linha de fuso passe no meio de uma cidade. Imagina se a linha de fuso passa no meio da rua, atravessa a rua, muda a hora, volta, muda a hora de novo. Para evitar esses problemas, cada país determina as alterações de linhas de fuso para sua conveniência. Caso os chineses adotassem o sistema internacional baseado no horário de Greenwich, o número aproximado de fusos horários que haveria no país seria D. Você precisa identificar na questão os pontos extremos. Se a China tem um território que vai de 74 graus leste até 134 graus leste, a variação em graus do território chinês é de 134 menos 74. Em outras palavras, 60 graus. Se cada fuso tem 15 graus, eu vou dividir 60 graus por 15 e a resposta é, letra B, 4 fusos. Como esse tema é muito extenso e também muito importante, nós vamos dar continuidade a ele na próxima aula. Até a próxima, galera!